Olá pessoal, a leitura de hoje é acerca da administração indireta, administração pública indireta. É bom saber que a partir desse vídeo nós vamos tratar dos temas da seguinte forma. Primeiro teremos uma visão ampla acerca do tema e depois nós vamos esmiuçar, uma visão mais aprofundada. Vamos começar com a visão ampla, certo? Nós sabemos que a administração pública ela é subdividida em administração pública direta e administração pública indireta, certo? A administração pública direta é aquele que os próprios órgãos da administração pública é que vão ofertar os serviços, os préstimos públicos. Já a administração pública indireta não. Há o quê? A criação pela administração pública direta de entidades com personalidade jurídica própria e é transferida ou a titularidade de execução ou só a execução desses serviços públicos para que estas entidades realizem os serviços públicos, certo? Então nós temos aí as 4 figurinhas da administração pública indireta, que são autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, ok? Vale dizer que todos os entes da administração pública indireta não possuem autonomia política. Veja bem, eles possuem autonomia, mas de que tipo de autonomia? Autonomia administrativa, autonomia financeira e autonomia orçamentária, certo? Então, se falar de autonomia de administração pública indireta, nós vamos falar de autonomia administrativa, autonomia financeira e autonomia orçamentária. Então, se falarmos de autonomia da administração indireta, estamos falando de AFO, ok? Autonomia administrativa, financeira e orçamentária, certo? Quem possui autonomia política são só os entes federados, quais sejam União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok? Vale também dizer que a administração indireta não está vinculada à administração direta, ou seja, outra característica da administração indireta é que ela está vinculada, veja, a uma vinculação, está vinculada à administração direta. Então, a administração indireta está vinculada à administração direta, certo? O que significa isso? Que a administração direta, ela apenas desenvolve um controle finalístico ante a administração indireta. Não há controle hierárquico, certo? E agora está uma pergunta bem interessante aqui, gente. Vamos voltar aqui para o nosso Word. O poder legislativo e poder judiciário, eles podem criar entidades da administração indireta? O que vocês acham? Bem, na prática nós temos que não existe, entidades da administração indireta referente aos poderes legislativo e executivo, na prática, certo? Mas na teoria, a Constituição Federal autoriza a criação por qualquer dos poderes,
ok? Então, em que pese não existir na prática administração indireta do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, é possível sim que estes poderes criem as entidades da administração indireta, certo? Isso está inclusive no artigo 37 da Constituição Federal em seu caput. Se quiserem dar uma olhadinha, fiquem à vontade, certo? Outra coisa importante aqui do caráter genérico, a visão ampla do nosso estudo, é que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não desempenham atividades administrativas, e sim econômicas. Nós vamos ver isso com bastante critério depois, certo? Se quiserem dar uma adiantada, isso está no artigo 173 da nossa Carta Magna à Constituição Federal, certo? Em que pese elas desempenharem atividades econômicas e não administrativas, elas são, ainda assim, são administração pública indireta. Elas não perdem essa característica por desempenharem atividades econômicas, ok? Para finalizar essa visão ampla, nós precisamos tratar dos consórcios públicos. Primeiramente, o que são consórcios públicos? Imaginemos, por exemplo, que existe um estado e 3 cidades pertencentes a esse estado que querem celebrar um contrato público, certo? Elas querem celebrar um contrato para que elas desempenhem atividades que são atividades públicas, certo? Em conjunto, para benefício de todos os entes, tanto do estado quanto das 3 cidades. Então, celebrado um contrato e nasce desse contrato um consórcio público, certo? Este consórcio público, ele tem personalidade jurídica própria, certo? Ele tem personalidade jurídica própria, então ele pode contrair obrigações, ele responde por ele mesmo. Só que essa personalidade jurídica pode ser de 2 tipos. Pode ser uma personalidade jurídica de direito privado, aí não há que se falar, né? Não integra, neste caso, o consórcio não integra formalmente a administração pública, seja direta ou indireta, certo? Agora, se este consórcio público tiver personalidade de direito público, gente, aí este consórcio ele integra a administração pública indireta. Mas de qual dos poderes? De qual dos entes federados? Do Estado ou das 3 cidades? De todos, certo? É uma personalidade jurídica só, é um consórcio público só, mas se ele for de direito público, ele vai integrar a administração pública indireta do Estado e das 3 cidades envolvidas. Certo, pessoal? Ficou bem tranquilo isso aí, né? Vale dizer que quando o consórcio público ele tem uma personalidade jurídica de direito público, ele é uma autarquia. Certo? Isso está no artigo 4º, inciso 4 de uma leizinha que trata do consórcio público, que é a Lei 11.107 de 2005, ok? Então, feitas essas considerações gerais, esse panorama geral, a visão ampla da administração pública indireta, vamos tratar agora das características fundamentais da administração indireta, certo? E não vamos tratar das espécies em si, certo? Nos vídeos vindouros a gente vai tratar de cada espécie per si, mas agora a gente vai ter uma visão mais aprofundada das características gerais da administração indireta, certo? Então vamos lá. Características gerais da administração pública indireta. Primeira delas, os entes, as entidades da administração pública indireta possuem personalidade jurídica própria.
Como já vimos anteriormente, essa personalidade jurídica própria torna essas entidades verdadeiros sujeitos de direitos e obrigações, certo? Possuem, portanto, patrimônio próprio. E de onde vem esse patrimônio? Qual a origem dele? Quando o ente público cria a entidade, transfere patrimônio para ela, ok? Como já vimos, possui, por conta da personalidade jurídica própria, auto-administração, receita própria e autonomia. Qual autonomia? Lembre-se sempre, falou de autonomia de administração indireta, é AFO. Autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Ok, pessoal? Ok. Vale dizer que a administração pública indireta, as entidades da administração indireta recebem dotações orçamentárias de quem? Obviamente que da administração direta, certo? E também das suas próprias atividades. Por exemplo, uma empresa pública que explora uma atividade econômica, ela pode receber também uma dotação orçamentária da administração direta e também, obviamente, do oferimento do lucro, né? Apesar de não ser lucrativo, o intuito de não ser lucrativo, ela ofere o lucro, então ela recebe uma pecúnia das suas próprias atividades. Quanto à criação e extinção desses entes, certo? Vamos lá, está dentro da personalidade jurídica própria ainda esse tópico, certo? Criação e extinção das entidades. Quais são as entidades? Vocês se lembram? Autarquias, empresas públicas, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, certo? Vamos lá para o desenhinho, que vai ficar melhor. Vamos apagar este trem aqui. Então, gente, como que funciona o negócio? É assim. Como que se cria? Para criar qualquer entidade, seja autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista, qualquer entidade da administração pública indireta, é necessário lei. Só se cria mediante lei, certo? Essa lei ela pode criar ou autorizar a criação dessas entidades. Quando que ela cria e quando que ela autoriza a criação? Vamos lá. Vamos tentar apagar aqui. Sociedade de economia mista. Vamos lá. De regra, gente, por regra, é assim que funciona. As autarquias e as fundações públicas, por regra, tem uma exceçãozinha, por regra, elas são criadas por lei. Ao passo que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas têm a autorização para a criação pela lei, certo? Então, enquanto que as autarquias e as fundações públicas são criadas diretamente pela lei, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, para elas a lei autoriza a criação, certo? E essa lei, gente, ela tem que ser uma lei específica, certo? Então é por lei, sempre mediante
lei, certo? Essa lei tem que ser específica. Vamos sublinhar aqui, específica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma lei ordinária, não precisa ser uma lei complementar, ok? Uma lei ordinária pode criar ou autorizar a criação das entidades da administração indireta, certo? Mas ela tem que ser específica, ou seja, ela não pode ser genérica. Lei ordinária não genérica, de modo que é vedada a criação indiscriminada de entidades da administração indireta, certo? Então, gente, pelo princípio do paralelismo, se a lei cria, é a lei que extingue, certo? Isso aqui é o princípio do paralelismo. Então, nós temos que não pode ser extinta, é vedada a extinção de entidade da administração indireta por mero ato administrativo. Se a lei criou, a lei que vai extinguir, não é o ato administrativo que vai extinguir, ok? Agora vamos para o próximo tópico, próxima característica geral, que é finalidade específica. Gente, a lei que cria, que institui, ela define a finalidade da entidade, certo? E definida essa finalidade, a entidade vai ficar vinculada a essa entidade, a essa finalidade, certo? Então vamos escrever isso aí, ó. A lei que institui a entidade define a sua finalidade, certo? Há então vinculação da entidade à sua finalidade legal, ok? Por isso, gente, que o nome do controle que se dá da administração pública direta para com a administração pública indireta é controle finalístico, né? Porque a administração direta, ela vai exercer não o controle hierárquico, mas o controle finalístico, de finalidade, né? Ela exerce o controle de finalidade. Esse controle finalístico ou de finalidade também é chamado de poder de tutela, certo? Então, deixa eu só fazer um adendo aqui, porque no último vídeo faltou esse trenzinho aqui. O que é poder de tutela? É quando a administração direta exerce o controle finalístico, de finalidade, ante a administração indireta. Já o poder de autotutela é aquele que a administração pública exerce sobre si mesma. Outro nome para isso é o controle hierárquico. Ok? Maravilha? Vamos continuar aqui então. O que acontece se a entidade descumprir a sua finalidade legal? Se houver o descumprimento da sua finalidade legal, a entidade estará, na verdade, atuando de forma ilegal, certo? Então, o descumprimento de sua finalidade é igual à atuação ilegal da entidade, certo? Terceiro item, terceira característica geral: vedação de finalidade lucrativa, certo? A criação da entidade da administração pública indireta busca sempre o interesse público, gente, certo? Então, qual que é a finalidade? A finalidade da administração indireta, da administração como um todo, da administração pública como um todo, seja ela direta ou indireta, é o quê? É o interesse público. Nunca poderá ser o lucro, certo? Portanto, nós temos que, na administração indireta,
há a busca do interesse público, até mesmo quando se explora a atividade econômica. Para explicar isso, deixa eu vir mais um pouco para cá. Vamos apagar isso aqui de novo. Volta aqui. Então, o que acontece? Nós temos aqui o interesse público, certo? Interesse público. Ele é o motivo de ser da administração pública, seja direta ou indireta, certo? Só que nós sabemos que a administração pública indireta, quando ela é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, certo? Ao passo que as autarquias, por regra, tá? E as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público, ok? Então, como elas são pessoas jurídicas de direito privado, elas exploram atividade econômica. Deixa eu apagar aqui de novo. Então, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas exploram diretamente, tá? Diretamente atividade econômica. Mas vejam que atividade econômica não é sinônimo de finalidade lucrativa, certo? Em que pese elas explorarem atividade econômica, a finalidade delas é o interesse público e não o lucro. O lucro pode acontecer, mas é sempre em benefício do interesse público, certo? Então, quando que pode haver essa exploração direta da atividade econômica? Quando há relevante interesse público, como já vimos, e quando há imperativos da segurança nacional, certo? Nesses dois casos, então, a administração pública, através das suas entidades criadas, da administração pública indireta, pode exercer atividade econômica. O intuito é lucrativo? Não, o intuito não é lucrativo, certo? Isso aqui é a regra, tá, gente? Aqui é a regra. Qual que é a exceção? Pode-se excetuar isso se a Constituição Federal diretamente, expressamente, instituir que determinada entidade da administração pública indireta pode explorar atividade econômica. Se a Constituição Federal trouxer isso, aí mesmo sem atender relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional, pode essa entidade explorar atividade econômica, ok? Vamos tentar colocar isso no resuminho aqui, ok? Então, interesse público nunca poderá ser o lucro, certo? Então nós temos que a exploração direta de atividade econômica pela administração pública, no caso a indireta, pela empresa pública, sociedade de economia mista, ela tem que obedecer um dos requisitos seguintes: ou por relevante interesse coletivo, ou por imperativos de segurança nacional, certo? Salvo se a Constituição Federal expressamente autorizar, determinada entidade da administração pública indireta a explorar diretamente atividade econômica.
Neste caso, então, se a Constituição Federal expressamente autorizar, não é necessário que a entidade respeite esses requisitos aqui. Ela pode explorar diretamente a atividade econômica, certo? Quarta característica geral. Quarta característica geral. Já vimos a ausência de subordinação com a administração direta. A subordinação? Não. O que há é o vínculo, certo? Há um vínculo e não subordinação. Vejamos bem, subordinação é igual a controle hierárquico, autotutela, certo? Já vínculo, quando há vínculo nós estamos falando de controle finalístico, controle de finalidade. Estamos falando de tutela da administração direta para com a administração indireta, certo? Mas não é só a administração pública direta que controla finalisticamente a administração indireta, certo? A administração pública indireta é controlada finalisticamente, tanto pela administração pública direta, quanto pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, no caso de controle de legalidade, veremos em alguns vídeos mais para frente, e também ao controle da sociedade. Sim, a sociedade pode controlar a administração pública indireta. De que modo? Através de ação popular e representação a órgãos de controle do Estado. Certinho até aqui, gente? Maravilha? Ok. Agora vamos só reforçar aquilo que nós já vimos, né, que é acerca da instituição das entidades de administração direta no tocante à sua criação, certo? Como nós já vimos, vamos voltar aqui para... Como nós já vimos, a administração pública, ela pode ser, a administração pública indireta pode ser de direito público ou de direito privado. E aqui é interessante que a gente vai chegar no que eu queria, que é em relação às fundações públicas, certo? Então vamos lá. As entidades, a administração, a administração pública indireta, né? Ela é uma entidade com personalidade jurídica própria, e essa personalidade jurídica, essa pessoa jurídica, ela pode ser de direito público ou de direito privado. Certinho? Ok, tá aqui? As pessoas jurídicas de direito público, elas são criadas por lei. Ok? Já as de direito privado são autorizadas a serem criadas, né? Quem autoriza é a lei. A lei autoriza a criação. Tá bom? Então, as pessoas jurídicas de direito público da administração pública indireta, elas são criadas pela lei. Ou seja, é a própria lei, a partir da lei é que vai existir a pessoa jurídica de direito público. Já a pessoa jurídica de direito privado, não. A lei vai autorizar a criação. E como que funciona essa autorização da criação? A lei autoriza, primeiro a lei autoriza, depois o chefe do Poder Executivo, através de um decreto, ele edita os seus atos constitutivos, os atos constitutivos da entidade. E depois esses atos constitutivos vão ser levados ao registro na respectiva junta, deixa eu apagar aqui, na respectiva junta comercial, ok? Então, ao passo que
nas pessoas jurídicas de direito público, a criação se dá pela lei. A lei falou que está criado, já está criado a partir dali. Nas pessoas jurídicas de direito privado, não. A lei autoriza a criação, então o chefe do poder executivo, né, prefeito, governador ou presidente, né, ele vai via decreto editar os atos constitutivos dessa entidade, e esses atos constitutivos, juntamente com a lei, vão ser levados a registro na junta comercial respectiva, certo? Bom, basicamente é isso que tínhamos para falar. Existem algumas considerações a serem feitas ainda, né? Mas antes vamos tentar... Não precisa escrever isso, né? Vocês pegaram lá, né? Vocês pegaram lá, ok. Coisas que caem também nos concursos públicos, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque é algo que confunde. Vamos lá. Em relação às fundações públicas. As fundações públicas são de dois tipos, né? Elas são fundações públicas de direito público, elas podem ser de direito público e podem ser de direito privado, certo? Se as fundações públicas são de direito público, então a lei cria. Se as fundações públicas forem de direito privado, a lei autoriza a criação. Ok? Tranquilo? Então vamos fazer um desenho aqui para espancar essa dúvida. Nós temos a administração indireta. Na administração indireta nós temos as figuras autarquias, fundações públicas aqui de direito público, direito privado, temos as empresas públicas e as sociedades de economia mista, certo? Então, as autarquias e as fundações públicas de direito público são criadas por lei, certo? Já as fundações públicas de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas têm, então, a autorização, a lei autoriza a sua criação. Maravilha? Maravilha. Então, existe um dispositivo na Constituição Federal, que está no artigo 37, vocês deem uma olhadinha depois, tá, gente? Inciso 19, Constituição Federal, que diz que lei complementar, veja, não é lei ordinária, lei complementar é quem definirá as áreas de atuação das fundações públicas, certo? Agora a gente vai tratar das subsidiárias, a gente já volta aqui porque é exatamente isso que a banca faz para tentar confundir a gente, certo? Quando trata das subsidiárias e das fundações públicas. Subsidiárias. O que são subsidiárias, gente? O que são subsidiárias? Imagina que nós temos uma autarquia, e essa autarquia tem uma subsidiária, certo? Como se fosse, vamos colocar bem entre aspas, uma longa manus da autarquia, que na verdade não é, certo? A gente já vai ver por quê. Para se criar subsidiárias é necessário que autorização legislativa. Então elas dependem de autorização legislativa para serem criadas. E por que elas não são uma longa manus das subsidiárias? Parece que é, mas não é. Porque elas têm personalidade jurídica própria, certo? Tem uma personalidade jurídica própria, de modo que são, em verdade, empresas privadas, mas que são controladas indiretamente pelo poder público. E por que são controladas indiretamente pelo poder público? Porque nós estamos falando da administração pública indireta, né, que controla a subsidiária. Maravilha? Tranquilo até aqui?
essa autorização legislativa para serem criadas. Não é necessária aqui, ó, lei complementar. Por lei ordinária já se criam as subsidiárias. E aqui está a grande diferença, certo? A Constituição traz que é lei complementar que define as áreas de atuação das fundações públicas. Aí o examinador vai misturar essas duas coisas, vai colocar que é necessário lei complementar para que autorize a criação das subsidiárias. Não. Simples lei ordinária pode autorizar a criação das subsidiárias, certo? Mas é lei complementar quem define as áreas de atuação das fundações públicas, certo? Ok? E uma última coisinha, gente. Em que pese ser lei ordinária, nós sabemos que essa autorização não pode ser genérica, né? Não pode ser uma autorização indiscriminada, certo? Genérica e indiscriminadamente autorize a criação das entidades. Vou dar um exemplo do que não pode. Ó, não pode. Artigo XPTO. O Estado de São Paulo, a partir desta data, está autorizado a criar autarquias. Isso não pode, ok? Mas o que pode? O que pode é, dentro de uma lei, você autorizar a criação de uma autarquia. Você não precisa de uma lei específica que trate somente dessa matéria, certo? Quando a gente fala que não pode ser genérica, que tem que ser uma lei específica, a gente está falando que tem que ser uma legislação específica para criar aquilo, certo? Mas quando a gente fala de lei específica, a gente tem que falar de norma específica, certo? De modo que o que pode? Dentro de uma lei lá, que trata de outro assunto, fala o seguinte, artigo XPTO, o que pode? O Estado de São Paulo está autorizado a criar empresa pública para o fomento de atividade X. Aí pode, certo? Dentro de uma lei que trata de outro tema, pode então existir uma norma, né, um regramento, um artigo que autoriza a criação da empresa pública. O que não pode, o que tem que se evitar, que fala de lei específica, tem que ser específico. Pode criar a empresa pública para tal coisa, para essa finalidade, certo? Não precisa de uma lei específica para criar. Eu acho que o que tínhamos para ver é isso. Agora vamos passar para a nossa resolução de questão, ok? Vamos lá para a questão. Questãozinho da FCC, Fundação Carlos Chagas, de 2017, acabou de sair do forno. Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, prova para técnico na área administrativa, certo? Vamos lá. O poder de tutela exercido pela administração direta incide sobre, vamos lá, poder de tutela. Lembra do poder de tutela? Poder finalístico, né? Vamos tentar voltar lá. Cadê o poder de tutela? Aqui, poder de tutela. A administração direta exerce o controle finalístico, controle de finalidade ante a administração indireta, certo? Só com isso já dá para a gente matar essa questão. Alternativa A. Os servidores incide sobre, o poder de tutela incide sobre os servidores públicos. Já acabou, parou aí. O poder de tutela da administração direta se dá perante a administração indireta, certo? Que é o poder controle finalístico, controle de finalidade. O poder de tutela é quando a administração direta vai controlar a finalidade da administração indireta, verificar se a administração indireta está respeitando o fim para o qual ela foi criada. Então não tem nada a ver com os servidores públicos. Quando a gente fala de exercício da administração direta, o controle da administração direta dos seus servidores públicos, nós temos um poder de autotutela, poder hierárquico. Alternativa B. O poder de tutela incide sobre
os atos e negócios praticados pela própria administração direta. Para tudo. Lógico que não, né, gente? O poder de tutela é exercido pela administração direta sobre a administração indireta, e não pelos próprios atos e negócios praticados pela administração direta. Então já pula B, não é a B. Vamos para a alternativa C. O poder de tutela incide sobre outras pessoas jurídicas integrantes da administração indireta. Ok, ótimo. Podendo substituir a autoadministração das mesmas? Não. Nós vimos que as entidades da administração indireta, elas gozam de autoadministração, não é? Ou seja, que elas têm autonomia administrativa. E essa autonomia administrativa, ela não é perdida, né? A administração pública direta não pode tomar essa autoadministração da administração pública indireta. Então a C também está errada. Alternativa D. O poder de tutela incide sobre os entes que integram a administração indireta, tá certo? Conforme previsto em lei, ok? Consubstanciado em controle finalístico. Ótimo, né? O poder de tutela também é o controle finalístico, como já vimos, que verifica a adequação da atuação do ente ao seu escopo institucional. Perfeito, não é? O que é o controle finalístico? Não é a verificação de a administração pública indireta, das entidades da administração pública indireta estarem respeitando a sua finalidade? Ou seja, está se verificando a adequação da atuação do ente ao seu escopo institucional. Perfeito, a D é a correta. Para espancar qualquer dúvida, vamos à alternativa E. Os atos dos servidores, o poder de tutela incide sobre os atos dos servidores? Pode parar. Praticados pela própria administração? Não. O poder de tutela, como já vimos, é da administração direta para a administração indireta. Então a E também está errada. A D é a alternativa correta. Só conferindo aqui, a alternativa correta. Perfeito? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau.